Com Fnac e Dácia. Desagradável, extremamente desagradável, extremamente desagradável. E hoje vamos voltar até um sítio onde já fomos muito felizes, o YouTube. Qual é a coisa que mais gostavam de saber fazer? Preciso só de saber isto, assim, qualquer uma de vocês. Eu gostava de saber responder a todas as perguntas dos meus filhos. Ainda ontem me perguntaram o que é que comem os rinocerontes. E eu sei lá, em princípio acho que não é bulical. Foi o que eu lhes disse. Mas olha, Inês, procuras uma resposta um pouco mais rigorosa na que FNAC, bom. eles têm um livro para isso. E tu, Ana, andas a interessar-te por que temas ultimamente, Deixa tirando ver. o Sporting? Por crimes, olha, por crimes. Crimes, mas tipo aprender como se faz? Não, eu sou apenas uma curiosa. Sou grande fã de policiais. Então na FNAC tens milhares de livros para isso. Gostas de Agatha Christie, por exemplo, ou coisas mais contemporâneas? Na Agatha não, eu adoro clássicos, sobretudo aquele autor, Queixinhas. Queixinhas? Sim, o Arthur Conan Doyle. Eu peço imensa desculpa à FNAC por se ver envolvida nisto. A mim é que me dói. Bem, eu vou A mim pedir é que me agora dói. a vossa máxima atenção, para já espero que esqueçam o que aconteceu Sim. aqui. Agora quero a vossa atenção porque o tema é um pouco complexo. Tiagovski fez um react a uma review do Centric. Ai, não percebi uma palavra disso, juro. Tiagovski, calma. Vocês vão conseguir. Tiagovski é um youtuber. Sim, isso eu sei. Centric é outro youtuber. Então, calculei. Ora, o Centric fez um vídeo a avaliar a comida que encomendou no Uber Eats. E o Tiagovski comentou esse vídeo e aconteceu uma coisa grave. Quão grave. As panquecas do Centric vieram sem molho. Dramático. E Tiagovski, como é óbvio, não conseguiu ficar indiferente. Não sei nada. O topping não veio. Quando fazem o pedido, tem aqui então para escolher o topping, manteiga, Aí é compota bem. e xarope. E não chegou nada. Para além Sabem o que é que isto revela? Vou-vos explicar aqui uma cena. Isto já me aconteceu com várias coisas, que é casas e pessoal. Isto aconteceu há pouco tempo, uma situação caricata, que eu fiz um story a reclamar de um certo sítio sobre um erro que eles tinham feito e a pessoa em questão depois levou na cabeça dos patrões e veio falar comigo, eu até falei com ele pessoalmente. Que é assim, as pessoas às vezes não sabem quem é que estão a servir ou quem é que estão a fazer algum serviço. E quando é uma pessoa normal, que ninguém conhece ou que não chega a muitas pessoas, tipo, estão-se pouco rifando. O problema é quando vocês pensam, não sabem quem é a pessoa e essa pessoa tem algum alcance. E depois f***se. Pois é. Muitas vezes nos estabelecimentos os funcionários pensam que estão a servir pessoas normais, mas calha ser não um estão. anormal, daqueles que reclamam através de stories. Porquê? Porque, opá, é verdade, eu se cá f*** com alguma merda, eu meto logo nos stories, é logo cascar, meu. Tal. Tal. Panqueca sem topping, tal, cascar nos stories. Pedi vinagreta à parte e não veio à parte, cascar nos stories, tal. Pedi Coca-Cola zero e trouxeram normal, cascar nos stories, tal. Com o Tiagovski, ninguém faz farinha. Logo, porquê? Porque as pessoas têm que dar sempre o seu melhor e fazer sempre o seu melhor e não fazer o correto só porque é alguém que é conhecido. Percebem? Eu acho Acho que que estão a perceber o ponto que eu quero chegar. Eu Acho tô- que eu acho que estamos a estou a perceber. conseguir perceber, Tiago. Apesar de ser um raciocínio muito complexo, eu acho que nós chegamos lá. As pessoas têm que dar sempre o seu melhor, independentemente de estarem a servir um comum mortal ou o grande Tiagovski. Mas não é por uma questão de brio e profissionalismo dessas pessoas, é só por medo de serem expostas no Instagram. Com medo de passarem à story. Ai, E é o isto que muita está. da gente às vezes diz, tipo, vocês influencers conseguem se safar e resolvem sempre as vossas coisas e nós, pessoas que não somos conhecidas, não sei o que, é muito mais difícil, não acontece nada, ninguém resolve nada. E é verdade, só que depois as pessoas ainda acham que nós é que temos culpa, ou seja, eu vou ter um serviço a uma cena, eu tenho um mau serviço, faço um story e dizer, olha, tive aqui um mau serviço, isto não presta, não sei o que é. E só precisa as pessoas que depois levam com consequências desse story, porque não é isso, depois escala muito rápido para os patrões, ou seja, para quem for, ainda sou capaz de ficar comigo por ter feito o story quando eles é que fizeram o trabalho errado. Malta, desculpem, mas há aqui uma coisa que eu tenho que vir denunciar porque é mesmo muito grave. Joana, o que é que estás a fazer? Então é um story. Estás a fazer um story, mas agora? Então tem que ser agora, Mas não temos no aprendeste com ele tal, logo, no momento. Aconteceu uma coisa muito grave, porque eu tinha aqui o meu pãozinho de queijo sem manteiga, achava eu, pãozinho de cereais com queijo, e afinal, tem manteiga. A dona Fátima do bar serviu-me como se eu fosse qualquer pessoa. Como se eu fosse qualquer um, sei lá, um colega nosso que trabalha nos recursos humanos ou na informática, está a servir 1 da manhã, sem atenção, sem cuidado, e pôs manteiga. Isto não vai ficar assim. Depois a dona Fátima... Olha aí. Não, Calma. Vai-se forçar a arranjar outro emprego. Porque isto ok. já não vai dar, não é? Já não vai dar. Isto é uma vergonha, malta, por favor, partilhem, porque isto não pode acontecer. Muito bem. Podemos continuar. Onde é que nós íamos? No Podemos. Tiagovski. Ele tem razão. Os influencers não têm culpa absolutamente nenhuma de serem mais bem atendidos só porque fazem uma reclamação que chega imediatamente a 450 mil seguidores. Isto parece uma coisa boa, porque o primeiro problema resolvido, mas depois ninguém fala deste segundo problema que surge, que é o funcionário repreendido
ficar muito chateado com o influencer. Os influencers ficam tristes porque eles também têm sentimentos. Mas vocês têm que ver que a merda partiu de vocês. E é muito mais fácil para nós, influencers, muitas das vezes, conseguir resolver as coisas, sem dúvida alguma, através de um stories. Eu posso-vos dizer que já reclamar e chorar em stories por algum serviço mal feito ou por alguma coisa que me faltava, já me resolveu muita coisinha mesmo. Muito mais rápido que o normal. Parece-me que estamos perante o equivalente moderno ao tenho uma tia que trabalha no Hospital Santa Maria e que consegue que eu seja visto por um médico já esta tarde. Só que enquanto antigamente as pessoas tinham vergonha de ser apanhadas a pedir favores, agora fazem gala disso, não é? Dizem a toda a gente. Portanto, na verdade, não é bem este exemplo. Isto é o equivalente a entrar em Santa Maria aos berros a dizer: a minha tia está de banco hoje e vou passar à frente de todos vós, toma! Por outro lado, isto de dizer que reclamar e chorar já lhe resolveu muita coisinha, lembra-me do meu filho mais novo. É verdade, podia ser ele a dizer exatamente esta frase, porque todos os dias usa este método. Infelizmente, não chora em stories. Não faz stories. Eu preferia, porque eu Sim. podia simplesmente bloquear, não é? Pois. Deixar de seguir. Agora, também vos digo, os seguidores do Tiagovski às vezes deixam comentários ridículos. Isto é terrível, meu. Terrível. Ridículo usar uma rede social para reclamar, para isso há livre de reclamações, minha opinião. Mano, livre de reclamações, sabes o que é que fez? Livre de reclamações. Recebi uma carta registada a dizer que as coisas depois ficaram resolvidas. Foi isso. Mais rápido o story resolveu-se. Quer dizer, o rapaz nunca pegou num livro na vida. Era agora que ia pegar. Numa altura em que ainda por cima estava enervado. Mas toda a gente sabe que é melhor começar por ler obras mais fáceis, com mais bonecos, não é? Não vai atirar-se logo para uma coisa complexa como o livro de reclamações. Essa sugestão não tem pés nem cabeça, ó Ricardo. Era dizes isso, Ricardo, porque não tens o alcance que eu tenho e que muitos nós temos. Mas Toma. muitas vezes stories chafam-me. N Ui. vezes, mano. N de vezes. Refeição. Vou descer Tu de chegas a pessoas 4.6 muito mais rápido para do que qualquer outra 3.5. pessoa. Agora o restaurante. Percebeste, ó Ricardo? E ele está a chamar-te Ricardo para não te chamares a ninguém. Até está a ser simpático. É giro o Tiagovski falar tantas vezes em alcance, quando dá a ideia que há muita coisa que ele não alcança. Era bom que os nossos políticos fossem todos como o Tiago, na verdade, porque seria muito mais fácil apanhar os crimes de tráfico de influência. Porque eles iam logo para o Instagram pôr a boca no trombone. Para nós acaba por ser uma vantagem. É que muita gente se calhar diz, não acho isso justo. Porque se calhar, se fossem vocês, se calhar iam achar justo. Pois. Não é bem assim que funciona, na verdade, não é? Um exemplo, que eu acho que é simples. É injusto que haja tantos países onde se vive abaixo do limiar da pobreza. E por incrível que pareça, dá para acharmos isto, mesmo que vivamos nos países mais ricos do mundo. Para mim é muito mais fácil eu fazer um story, percebes? Porque sei que vou chegar a alguém e essas quase certeza vão resolver o mais rápido possível. Nenhuma empresa gosta de ser mal vista pelos influencers, sabes? Nenhuma. Zés. Influencers conhecidos, nenhuma empresa gosta de ser mal vista, não é? Isto não é completamente verdade. Por exemplo, a minha empresa adora ser mal vista por influências. É uma coisa que eu ir a um restaurante que tem um grande nome e eu vou lá e digo, olha, este serviço foi uma merda, ninguém vai gostar, ninguém vai gostar. Depende, se calhar para o dono até é um alívio. Pronto, olha, este não volta cá mais. Estamos chafes, malta, bora abrir champanhe. Eu se tivesse um restaurante preocupava-me mais se o Tiagovski gostasse muito e fosse para as redes sociais recomendar o estabelecimento. Creio que podia afugentar alguma clientela. Assim como às vezes quando vou comer e como bem, e já cheguei a fazer stories em restaurantes que não me pagaram nada, nem ofereciam nada, e eu fazia de bom grado porque tipo achei que realmente o serviço era espetacular e era merecido. Que generoso. Incrível. que Mais do que querido. isso, eu diria que este homem é magnânimo. Chega a dizer bem de coisas sem ter sido pago para Uau. isso. Quanta generosidade, meu Deus. Às vezes em sítios em que nem as manteigas de alho e o patê maná foram Aquele oferecidos. de sardinha, bem sei. Sim, sim, bom, aquele tão bem bom. jeitoso. Tiagovski é um homem bom, mas também se enerva. Portanto, não abusem. Então, para quem me acompanha, sabe que há uns tempos atrás eu reclamei aí de uma oficina que foi aqui a Mercedes, inclusive, em Santa Maria da Feira, porque o carro da minha mãe tinha ido para a revisão e como ele tinha um espelho partido, tinha também para trocar um espelho, um retrovisor. E na altura, quando eu fui lá buscar o carro, fui com a minha mãe buscar o carro, e ao buscar o carro estava cá fora, pronto para entrega, sem a capa do espelho, ou seja, o espelho tem aquela parte de plástico que tem o espelho e depois tem o retrovisor, e estava sem o retrovisor completo. E eu fiquei tipo, mano, que estupidez é esta? Story já. Então, basicamente, foi mesmo aí que eu fiz o story. Não, Pumba, As logo. pessoas temem aparecer no extremamente desagradável e no extremamente instagramável. Sim. Também. Logo, Mas story. ele é mais rápido, Tá, Tiago, é não, logo porque ali, ele, tunga, antes de falar, pau, seja com quem for tal. lá no sítio, já estava em direto. Tá. Story, imediatamente, antes de chamar alguém. Quando chegou o chefe da oficina já era tarde demais. Nem a CMTV, é isso. Sim, não. Ainda Ele- melhor, e mais exatamente. primeiro ainda. Quando chegou o chefe da oficina, Tiagovski já tinha feito 3 stories, um post, 2 reels e uma dança no TikTok. Tipo, você não vale nada, mas eu Gosto de você. Já não Você gosto não de vale você. O que vale é que tudo está bem quando acaba bem. Porquê? Porque o Então. influencer com o alcance de Tiagovski tanto tem poder para despedir alguém como para contratar esse mesmo alguém. depois de eu ter feito esses stories, então, mais tarde, houve 2 pessoas que entraram em contato comigo a dizer tipo, olha, cuidado, porque se calhar podes prejudicar o rapaz, não sei o quê.
porque eu não referi nomes nem nada, não é? Apenas disse, olhem, vim aqui à Mercedes, está aqui o carro, entregaram-me o carro assim, quem viu as histórias sabe. E eu falei com eles e disse, olha, podes-me dar o Insta do rapaz, gostava de falar com ele. E fui falar com o rapaz, e o rapaz não foi despedido, inclusive ele disse que estava a contrato, acho que era até agosto, e ele disse que se fosse, e eu próprio disse-lhe a ele, se fosse despedido, para ele entrar em contacto comigo em agosto, que eu próprio conseguiria ajudar a ele arranjar outro tipo de emprego dentro da área que ele gosta, porque felizmente ainda tenho muitos conhecimentos e conectos que podem ajudar os próximos. Conecte-se. Tem conhecimentos e tem conectos, que são conhecimentos, mas no estrangeiro. Que é isso? Desculpa, Cláudio. Desculpem, Estamos no meio do extremamente eu agradável. sei, eu peço imensa desculpa por interromper, mas é Estou. que a Dona Fátima pediu para vos dizer que ela, por causa daquela A tua Dona queixa... Fátima do bar? Sim, sim. Mas o que aconteceu? Por causa da queixa da Joana sobre a Santos com manteiga, ela acabou de ser despedida. não. Que chatice. Que? Que chatice. Coitada. Mas olha, Cláudio, diz-lhe que ela que não se preocupe, porque é só dizer-me em que é que gostava de trabalhar, mesmo que seja uma área assim nada a ver, que eu tenho conectos que podem ajudar os próximos. Ok. Ela diz que pode ser em qualquer lado em que não corra o risco de atender o Tiagovski. Ok, uma biblioteca então, vamos providenciar. Eu amanhã já lhe digo qualquer coisa, mas ela que não se põe a rale. funcionar os teus connects. Mas de facto aquilo da manteiga foi muito grave. Desagradável. Ai, pobre Fátima. Opa. Extremamente Olha, já não volta a acontecer. desagradável. Extremamente desagradável. Tal, story, tal. Story, tal. Traz aí a tua história e tal. Uma marca extremamente desagradável para encontrar toda a cultura e tecnologia e Dacia Build True. Com FNAC e Dacia. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Hoje, e temo que até outubro, temos José Castelo Branco. Pois acredito que sim. Entretanto, qual é a coisa que mais gostavam de saber fazer? Eu gostava de saber fazer coco au vin. Na FNAC tem um livro para isso. O que é isso? É cocoquê? Não queiras saber, é uma receita francesa, mas tu não ias apreciar, ok. Ana. E tu, Ana, o que é que gostavas de aprender? Olha, eu gostava de aprender francês, por acaso, para conseguir perceber as coisas que a Inês diz que são super sofisticadas. Na FNAC também tem um livro para isso, de certeza, pois tem mais de 6 milhões de livros. Olha, e tu o que é que tu gostavas de conseguir fazer? Olha, eu gostava mesmo era de conseguir que o meu filho dormisse à noite, e sim, a FNAC também tem livros para isso, eu já adquiri, agora só me falta lê-los. Comecei por pousá-los lá só ao pé da caminha, mas parece que assim não funciona. Não, tens de não. usar. Resultou. Vais ter de usar. Bom, quando Cristina Ferreira mete uma coisa na cabeça, garanto-vos, pode demorar mais ou menos tempo, mas vai acontecer, vai. José Castelo Branco é hoje nosso convidado, já está nas instalações da TVI. Ouviu-se um perlinho. Claro, Foi, porque é é quase magia. magia, é um milagre. Cristina a jogar pelo seguro. Ela já não cai no erro de anunciar um convidado quando ele ainda pode ser interceptado pela GNR. Desta feita, ao contrário do que é habitual aqui, nós não vamos começar pelo princípio da entrevista, mas pelo meio, porque acho que este momento captura a essência desta conversa. Lembram-se daquele episódio que a Bel Dias veio relatar, da Betty, nos anos 90, ter aparecido numa festa com uma pala no olho? Sim, e do gosto a ter achado que era o Zé Carlos. Sim, Não, era. era Zé Carlos, Não, não é- o styling. Não é era a o Zé Betty, era o Zé Carlos. Zé Carlos, és tu, Agora não, sou a Betty. É a Betty é um homem agora, querem ver? Pois é. Sim, ficaram na dúvida se aquilo era um olho negro ou se era moda. Ai, E que segundo diz José Castelo Branco, eram as duas coisas ao mesmo tempo, mas já lá vamos. Isso é uma história muito mal contada. Mas então que história é A essa? história da pala no olho, Sim. a história da pala no olho, foi em 99, antes de 2000, Pois. nós íamos para o Casino do Estoril, para o show do Carreras, e eu nesse dia anterior, a Betty tinha uma prova no José Carlos, no grande José Carlos, no grande costureiro, e que estava a fazer um Pois lá fato está o José deslumbrante. Carlos. Nesse dia eu fui à Louis Vuitton quando era na rua, no Rocio, na... José, abrevia um bocadinho. Não, O que é que lhe aconteceu para ela estar a usar uma pala? Então diz, anda pala. Ó Zé, abrevia um bocadinho. É uma frase que nos vai ser muito útil daqui em diante. E acho que mesmo em tribunal dará jeito ao juiz, senão vai ser o julgamento mais longo de sempre. Eu compro a coleira para o gato, para o Fifi, da Louis Vuitton, e comprei um Pegasus, um trolley. Mas o que é que isto tem a ver? Eu relembro que a pergunta era simplesmente porque é que a Betty tinha uma pala no olho. E já vamos na coleira do Fifi. José, abrevia um bocadinho. Cá está. É mais forte do que ele não consegue ir direto ao assunto. E ela, no, this is too much labels. Betty, I love. Estava-te a dizer que eram muitas marcas Mas e é que não muitas queria. marcas, é muito label. Ela não gosta de labels. Pronto. Ela tinha, todas as malas da Betty eram pretas. Sem mostrar da Louis a marca Vuitton. que tinha. Sem mostrar a marca. Pronto, Sim, mas o que é que lhe aconteceu? Pronto, e quando Homens, ela baixa. vai a sair, Abrevia. danada comigo, quando ela me viu a pagar com o meu cartão de crédito, e ela fica danada porque ela não queria que eu comprasse. Ela vai, bum, para cima da porta. Trau! Mas há testemunhas Porta de... disso. Então as meninas todas da Louis Vuitton foram elas que levaram para a CUF. Eu já tinha ouvido muitas vezes aquela desculpa cansada do olha, caiu da escada abaixo. Agora,
Foi a uma loja de artigos de luxo, ficou indignada com uma carteira de marca que o marido comprou e enfaixou-se numa porta de vidro. É a primeira vez que eu ouço. Os meus parabéns pela criatividade. E como eu vos disse há pouco, isto prova que aquilo era um olho negro e moda ao mesmo tempo, já que se passou tudo na Louis Vuitton. Foi o José Carlos que fez a pala. Eu sei, e as pessoas perguntam porquê, na altura, ou não perguntaram porquê? Sim, perguntaram porquê. tu não a Betty, disseste? eu disse, ela bateu na Louis Vuitton e a Betty com a sua ironia própria de inglesa diz: For episodes José punch my eye. Com graça, com aquela graça que os ingleses têm. Ó Zé. Ó Zé, o quê? Ela disse, foi o José que me deu um soco no Não. Então, o que é que vais dizer? Ele é Louis Vuitton. Ó José, a Cristina pode ter ficado pelo verbo to be, mas sabe perfeitamente o que é que quer dizer punch de my eye. Se calhar, portanto, é o humor inglês que nós não entendemos, que eu digo à Betty muitas vezes, cuidado quando falas com portugueses, que eles não entendem. Mas É verdade, já dizia a Luana Piovani. Nós aqui em Portugal não percebemos ironia. Eu juro que no dia anterior eu achei que talvez José Castelo Branco estivesse diferente quando ele se foi libertado finalmente e o via responder ao jornalista que foi lá à casa à meia-noite. Mas eu diria que o simples facto de ele estar a dar entrevistas à meia-noite prova que ele continua a não estar muito bem. Eu sei, mas quando o vi responder à primeira pergunta com jamais, resistindo a dizer jamais Salomé, eu pensei que era um homem novo. Alguma vez agrediu Betty Grafstein? Nunca, jamais. Se chamou agressão, eu dizer stand up, move, be firm, as a queen. Chamou isso bullying. Let's do the make-up, action, smile, let's go. Se é bullying, Para eu não mim isto é sei. bullying. Mas que deve ser uma chatice do caraças, deve. Imagina. Que inferno, imaginem-se, com 95 anos. Imaginem. Para ti é mais fácil, Ana, imagina-te para o ano. Pronto. Com alguém sempre a dizer stand up, move, let's do the make-up, action, smile. Like a queen. É como estar preso Que horror. durante décadas dentro de um anúncio da Pepe Sodente. Castelo Branco questiona qual o nosso conceito de agressão e eu questiono qual é o conceito dele de em bom. Violento. Puxar por ela chegar aos 96 anos, é bom. Levá-la a pôr botox mesmo quando estava combalida, puxá-la no batizado. Minha querida, desculpe, quando mas estava... que tipo de manipulação é a sua neste momento? Pergunto eu. Fazer botox quando está combalida, é para levantar a moral. Nesta parte acertou, eu também acho que é amoral. Os médicos recomendam sempre botox para quem está combalido, não é? Onde reparar que nos hospitais ao lado da sala de recobro está o gabinete da cirurgia estética, é logo ali seguido, não é? Uma Por acaso. agulhinha, pumba. Claro. Dá a ideia que Castelo Branco ainda quer, além do mais, receber um prémio pelo excelente trabalho que fez com a Betty, tipo Globo de Ouro para melhor instalação. Globotox de ouro. Só uma dúvida, a voz que ouvimos era da minha colega Sandra Felgueiras. Ah, era sim, porque o Castelo Muito Branco bem. esteve na TVI de manhã à noite, como bom profissional que é. Aliás, e só não esteve na terça porque não o deixaram, porque ele bem tentou. Tu já estavas a vir para aqui no dia em que foste detido. Exatamente. Eu pedi por tudo, deixem-me fazer o direto, prendam-me quando eu sair da TVI. Prioridades, tudo pela arte. Tu és acusado também de a obrigar a fazer cirurgias plásticas. Eu obrigado a fazer cirurgia. Tudo A aquilo- Betty não faz uma cirurgia plástica há mais de 18 anos. Há mais de... Parecia que ia dizer 6 meses, não é? 6 dias, há mais de 6 dias. 18 anos, que disparate, assim é que é. Estas pessoas também ficam com a cara tão rejuvenescida que depois têm dificuldade em situar-se no tempo. Foi anteontem ou foi há 18 anos? Sabe-se lá, tem sempre a mesma cara. A Betty sempre gostou de estar maquiada. Está bem, mas... A Betty é uma mulher muito diva. A Betty, quando eu a conheci, estava num momento de fragilidade emocional, que ela tinha ficado viúva. Então a Betty deixou-se engordar. A Betty usava uma franja. Ah, não. Uma franja, para verem como ela Meu Deus. estava, de franja. Imaginem, se não fosse este homem ainda hoje, Betty estava gorda e de franja. E ainda vêm acusá-lo, em vez de lhe darem os parabéns, fazer uma Eu estou estátua. assim porque ele me empurrou e isto é uma coisa que não é de hoje. Ela diz isto. Porquê é que ela diz isto? Isto não é a Betty que eu conheço. A Betty sofreu muito no primeiro casamento. O pai do filho da Betty, do Roja, foi extremamente violento com a Betty. Eu estou a dizer pela primeira vez. A Betty sai da Inglaterra com um sonho de fugir da guerra. Vai ter que ser. Mas abrevia um bocadinho. Vamos. Alguma vez falaste assim para a Betty? Falava para a Betty de uma forma diferente. Let's go. Mas Let's be ready. que olhando de fora sentes agressivo? Para quem não conhece, Pode ser? pode ser, mas não é. E ela sentia que isso podia ser agressividade? Não, a Betty às vezes dizia, you bully me. Eu dizia, no, I want you great. Ó Zé, E ela dizia-me assim, but I'm old. Eu dizia, I don't care, you can't be 100. You're going to be fantastic. Sim, mas Stand up. a Betty está muito frágil. tem Stand 95 up. anos. tu não dizes Be isso de uma firm. forma amorosa. Não. E ela dizia, you are like a sergeant. Eu acho que desde o famoso caso do sargento da Síria, lembram-se? Sim, Aquele sim, burlão da perfeitamente. internet, Como não? que não se via um sargento ser tão cruel com senhoras idosas. Tu podes, em algum momento,
estar a levantar a Betty e nestes teus rompantes dizer levanta-te. Não, nunca. Mas tu próprio admites ali que de vez em quando diz stand up, põe-te em pé. Isso é diferente. Em inglês. isso, pronto, em inglês, nunca. então. Levanta-te, eu nunca disse. Só stand-up, o que é completamente diferente. Só uma pergunta. Sim. O filho do José Castelo Branco, o que dirá de tudo isto? Olha, excelente pergunta, Ana. A Cristina também fez. Perguntou diretamente, pai, alguma vez fez isto? Como assim? O teu filho? Não, o meu filho uma vez teve uma coisa muito engraçada. Tínhamos ido ao Brasil. Mas eu estou a falar de agora. Isto é um talento. As perguntas vêm na direção dele e ele desvia-se de todas. Mas abrevia um bocadinho. É isso, abrevia e conta de uma vez por todas que cabala é esta. Explica-lhes que isto foi tudo orquestrado pela CUF para te tramar. Então são os médicos a querer enganar. Os médicos quiseram-me afastar. Mas porquê? Porquê? Porque eu sou muito chato. Oh meu amigo, se ser chato desse aso a ser afastado do hospital, o meu pai já não podia entrar em nenhuma unidade de saúde em todo o território nacional. Por outro lado, de todas as coisas que José Castelo Branco já disse até aqui... Um beijinho, João Pedro. Beijinhos. Esta é a única que eu tenho a certeza absoluta de que é verdade, porque ele é de facto muito chato. Eu disse, doutor, a primeira coisa que a Lady Betty precisa neste momento é de sódio. Eu conheço o corpo dela melhor que o meu próprio corpo. Foi o pior episódio. Isto que ele disse foi muito esquisito, não sei se repararam. Foi. Conheço o corpo dela melhor que o meu próprio corpo. Vocês também conhecem o corpo dos vossos maridos melhor que o vosso próprio? Não. Eu, felizmente, também não. Até porque o Daniel tem muito corpo, era muita superfície. Bom, mas vamos passar à frente. Andei sempre em cima deles. Quem é que descobriu a pneumonia dela? Fui eu. Chamei o enfermeiro-chefe. O que é que se passa? O que é esta piara que eu estou a ouvir? O que é? Diga-me, o que é esta piara que eu estou a ouvir? Estes gatinhos. Parece que apanhou o enfermeiro-chefe a roubar, não é? O que é esta mala cheia de notas que eu estou a ver aqui? O que é esta piara que eu estou a ouvir? Não tem vergonha? Houve uma médica que Castelo Branco tomou de ponta. Eu não sei se por ser a principal mentora desta grande cabala, se por ter mau cabelo. Se cá tinha franja. Já alguma idade, com um cabelo assim carré, cheio de baleagem, posta no sítio. Como dizia antigamente, o Janota. Não estou a dizer que é Posidónia, estou a dizer Janota. Mas o que é que tem a ver? Absolutamente nada. Um carré cheio de balaiagem. Abrevia, Zé. Mas não ponham palavras na boca dele. Ele nunca chamaria uma médica de Posidónia só por estar enervado, que ele não é esse tipo de pessoa. Entretanto, o que gostávamos de saber mesmo, é o que se passou ao longo daqueles dias na CUF. Eu não conseguia ter um colchão, não conseguia ter um sofá-cama. Eu dormia no chão. Eu espetava punha o meu visão no chão, dormia em cima do visão e tapava-me com outro visão dela. Sofreu imenso, foram dias horríveis, imagino que tenham sido mesmo dias terríveis, mas eu queria saber o que se passou com a Betty, não contigo, Zé. Recuemos talvez até ao dia da tal queda que ele levou ao hospital e Era um precipitou sábado. isto. Eu tinha já saído da parte da manhã até às 2, portanto à 1 da tarde, eu tinha feito um espetáculo dia 19 para o Glitters, da Marcela, da minha amiga Marcela. Ai, meu Deus. E tinha acabado de sair do espetáculo, cheguei a casa, dormimos os dois de maquiagem, eu estava maquilhadíssima, Betty maquilhadíssima. José, abrevia um bocadinho. por favor, nós só queremos que nos diga o que fez quando a Betty caiu. Só isso. Segundo sei, ligou para uma amiga a pedir ajuda. Pronto, vamos abreviar assim. Já que ele não abrevia, abreviou eu. Ele ligou para uma amiga a pedir ajuda e tal, a Betty caiu. E o que é que a amiga disse? Ela disse, telefona para o 112. Eu disse, telefone para o 112. 112 não vai ser um alarido, vão vir os jornalistas todos. Eu quero isto feito com a maior das descrições. Claro, é melhor porque ele detesta ser o centro, agora até ia dizer, adora, detesta ser o centro das atenções. E agora, corta para Instagram de José Castelo Branco, nesse mesmo dia, onde podemos vê-lo a ir para o hospital com a maior das descrições em direto no Instagram. Querem ouvir? Oh my God, Betty had a little accident in the room. Oh, but we go to CUF now. Problem is sodium, and I told the other day, give her intravenous because the sodium is low. I know Betty so well. I'm the best doctor, always I know. Tradutora, por favor, faça as honras. Oh meu Deus, Betty teve um pequeno acidente no quarto. Oh, mas nós vamos para a CUF agora. O problema é sódio. E eu disse no outro dia, deem-lhe intravenoso, porque o sódio está baixo. Eu conheço a Betty tão bem. Sou o melhor médico. Sempre eu sei. Mas a questão, e é só uma, por favor, só queremos esta resposta. E é, empurrou ou não a sua mulher? Isso é que importa. O que me importa é a saúde da Betty. Essa é a minha preocupação. Não eu estar com olheiras, estar horrível, de nem poder tirar um lenço. Estou um horror. Este homem está a sofrer muito. Ai, meu Deus.
Há quem diga Sim. que Castelo Branco vive noutro planeta e ainda nem percebeu bem o que lhe está a acontecer. E são capazes de ter razão porque ele não está a perceber mesmo nada. Não pode aproximar-se da sua mulher e do hospital. Não, tu estás proibido de se aproximar dela. Do hospital, não! Ela está no hospital. Não, mas imagina que ela muda de hospital. Tu podes ir para outro... Eu não posso entrar no hospital dela. Não, podes. Não, pera. Não. Ele não pode estar nunca perto da companheira. Ele pode Essa é a voltar- medida. Se ela for amanhã mudada do hospital, Tu podes ir ao hospital onde ela não está. Tu podes ir à CUF. Não podes ir ao hospital onde está aberto. certeza? Olha que não foi isso que eu ouvi. O quê? Não sabe? José Castelo Branco estava muito preocupado porque achava no meio disto tudo que era proibido de ir à CUF. Era giro que ele agora se levantasse e dissesse. Tipo como se fosse barrado na capital. Sim. Mas posso continuar a ir à CUF Teste então depois da tá Betty bem. sair? Então esqueçam tudo, está tudo bem, que alívio. Ótimo, é que eu tenho lá um dermatologista excelente e não queria perder. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E há a possibilidade disto continuar na semana que espero vem. que não, eu já ouço vozes do José Castelo Branco mesmo quando estou a dormir. A Joana está cansadíssima. Muita exposição. Extremamente desagradável com FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia. E Dacia Build True. Tenho muita coisa para vos dizer. Vamos. Extremamente desagradável com FNAC e Dacia. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje temos, distraí-me, José Castelo Branco, claro. Claro. Para vocês, uma pergunta. O que é essencial? Olha, essencial é ter saúde, minha senhora. Essencial num carro. Num carro, não tinha percebido. É Estávamos a falar. incrível como há meses que este espaço é da Dácia e tu ainda és apanhada de surpresa. Eu surpreendo-me sempre pela coragem da Dácia em continuar a apoiar isto. O que eu considero essencial num carro, já que queres saber, é segurança e conforto. Eu não preciso que tenha grandes luxos, tipo uma gaveta de onde saem Ferrero Rocher. Eu vivo bem sem Nem isso, sabes até o que porque perdes, sim. assim sobra-me dinheiro para outros luxos. Então, por exemplo, de que género? Olha, do género encomendar o almoço porque estou a ver a CMTV toda a tarde e não posso perder tempo a cozinhar. Claro, prioridades, não é? Claro. Mas por acaso há um luxo que eu aprecio num carro, eu não vou mentir, e que o Dacia tem. É quando te aproximas, cheia de sacos na mão, e o carro abre sozinho. É tão Isso bom. para mim é tão essencial. bom, é tão bom. Não é? Às vezes as pessoas perguntam-me, Joana, como é o resto do teu dia quando não estás na rádio? Estou a brincar, nunca ninguém perguntou, mas eu respondo na mesma. Por exemplo, ontem foi assim, saí daqui, Sim. cheguei a casa, Sim. estive a ver CMTV, depois levantei-me do sofá, tomei banho e vim para aqui outra vez. Tão exagerada que ela é Tens assim. razão, não foi bem assim, claro. Eu não vi só a CMTV, também passei por outros canais, mas os outros não dominam tão bem a nobre arte de falar sem dizer nada. Ainda não deu entrada aqui neste Tribunal de Sintra José Castelo Branco. Isso foi para já o que conseguimos apurar nas instalações aqui do Tribunal, é que José Castelo Branco não deu ainda aqui entrada. Obrigada, João. Também junto ao Tribunal temos Catarina Cascarrinho. Catarina, muito bom dia. Que mais informações nos podes dar? Temos a informação que José Castelo Branco poderá chegar nos próximos momentos e estamos junto à garagem. Portanto, repórter número 1 à porta do tribunal. Aqui não se passa nada, ainda não chegou ninguém. Passamos então à repórter número 2, que está em frente ao mesmo tribunal, a ver que novidades é que ela tem. Estranhamente, também não chegou ninguém. Agora, a emissão não se faz só de encher chouriços, também há espaço para algum contexto histórico. Portanto, crianças que vão a caminho da escola, tomem notas que isto pode sair no teste. José Castelo Branco tem um passado marcado por vários casos de justiça e já foi detido várias vezes. Já em 2005 foi condenado a trabalho comunitário por agredir um empreiteiro e 8 anos depois agrediu o produtor Daniel Martins e apanhou 9 meses de prisão. Achei que ia dizer, e apanhou na tromba. Pois é. É que isto são sempre histórias do Castelo Branco a baterem pessoas e ninguém lhe bate de volta, não é? Nem o empreiteiro, que é uma pessoa que tem à sua disposição marretas e coisas do género. Felizmente a maioria das pessoas é pela paz e não pelo paz, paz, paz. Bom, e agora é o momento em que se torna evidente que nós temos de dar um desconto a tudo o que ouvimos na CMTV. No mesmo ano foi condenado a 106 dias de prisão por maus tratos a uma ex-funcionária e em 2019 voltou a ser detido no aeroporto, roubou um perfume avaliado em 116 mil euros. Neste caso temos de dar um desconto de 100 e tal mil euros, porque eu fui ver e o perfume só custava 116 euros. Mas pronto, eu percebo que o caso... Seria de 100 e tal mil euros. O caso perdia muito em termos de espetacularidade sem esses números, não é? Convém que sejam números ou muito altos ou muito baixos, do género uma eau de toilette de 200 mil euros ou uns bifinhos ao champignon de 4,5 euros. Para já dizer que José Castelo Branco jantou ontem salada russa. José Castelo Branco teve ainda direito a uma bebida e a uma peça de fruta numa refeição de valor total de 4,50 euros. A CMTV apurou também que Castelo Branco jantou fora da cela.
Foi jantar fora. As pessoas pensam que só na CMTV se conseguem apurar estes detalhes, mas enganam-se, É não é? verdade, Joana, na CNN estamos em condições de adiantar que o pequeno almoço de José Castelo Branco foi constituído por leite meio gordo da marca Polegar e cereais estrelitas que já estavam abertos há muito tempo na esquadra e por isso já estavam moles. Voltamos então à CMTV, que tem em estúdio uma especialista e perguntam a vocês, especialista em quê? Em direito? Em salada russa? Não, em hospitais. Claro, é alguma ex-ministra da Saúde, obviamente. Teresa Guilherme. Uma informação que tenho é que Lady Betty poderá ser amanhã transferida para a CUF Tejo, onde sim há cuidados intensivos e, como sabemos, é uma unidade de topo. Conheces bem o Hospital CUF Cascais, Teresa? Cascais sim, é onde eu vou, mas é naquelas emergências, naquelas urgências de momento, uma alergia, uma coisa que não conheço o hospital bem por dentro, mas conheço o serviço de urgências. É o chamado bem. Isso agora não interessa nada. Exatamente, a pessoa que cunhou essa expressão. Exato. Excelente contributo, Teresa. Alerta CM, Teresa Guilherme já foi à CUF de Cascais quando teve um episódio de urticária. E agora passamos a um outro especialista e perguntam também vocês, especialista em quê? Em direito, em salada russa, em hospitais CUF? Não, em microexpressões. A CMTV entrevistou no Grande Jornal Alexandre Monteiro, que decifrou o comportamento de José Castelo Branco em vários momentos que apareceu ao lado de Betty Grafstein. A maior parte dos comportamentos tem estas pistas, sempre de eu ser maior, eu ser melhor, eu ser superior. E a questão do controle, mesmo agora aqui no táxi, quando ele pergunta, está sempre a perguntar, estou certo ou errado? Este é um gesto autoritário. E então ele faz muitas vezes, quando fala para a Bete, estou certo ou errado? Não, isto só demonstra que ele gostava de ver o senhorzinho malta. Estou certo ou estou errado? Realmente, sem o nós nunca nos passaria pela cabeça que José Castelo Branco fosse convencido ou autoritário. Estou certa ou estou errada? E a tia Maia, estava certa ou estava errada quando previu que Betty mudaria de uma CUF para outra CUF? Diz-lhes, Conceição. Que Conceição? Conceição Queiroz, minha colega, na TVI. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Nesta altura dou-lhe conta do que se passa, é uma notícia de última hora. Betty Grafstein acaba de dar entrada aqui neste hospital de CUF Tejo, onde nos encontramos. Conceição Queiroz também foi transferida para a CUF Tejo, mas para a entrada, ficou ali no portão. Olha, uma coisa só, Joana, Sim. ontem disseste aqui, não é, que havia muita gente zangada com a detenção de Castelo Branco. Muito bem, eu não esperava que tu tivesses tão boa memória. Tenho uma memória muito bem fresca. para a idade. Muito obrigada. Sim. Querem saber quem é que ficou aborrecido com a detenção de Castelo Branco, talvez Sim. até mais do que o próprio? Sim. Cristina Ferreira e os seus colegas de programa. E tudo começou assim. Daqui a pouco voltamos para a segunda parte do programa. Não perca hoje a entrevista que vamos ter, a difícil entrevista que vamos ter com José Castelo Branco, ele que volta a este programa depois de ter sido acusado de violência doméstica em relação à sua companheira Betty Grafstein de 30 anos. Hoje José Castelo Branco falará, estará aqui presente para responder a todas as nossas perguntas. Foram para intervalo, mas acontece que durante o intervalo a CNN noticiou. José Castelo Branco acaba de ser detido pela GNR. E quando voltaram para a segunda parte vivia-se um clima de grande consternação. Então por causa do estado de saúde de Betty, claro. Não, por lhes terem dado cabo do programa, é evidente. Susana Garcia ficou indignada. Confesso-vos, quando aqui cheguei e me disseram que ele estava a ser detido, eu fiquei um pouco perplexa, porque não é normal. Nós aqui comentamos N vezes casos tão graves quanto estes, ou mais graves do que este, em que as pessoas ainda não foram sujeitas a nenhuma medida de coação. Há de facto muitos casos de violência doméstica em que as autoridades são lentas a agir. Não vamos mudar isso. Vamos antes criticar o caso em que foram rápidas. Reclamar rapidez para todos? Não. Não estamos Lentidão para habituados, todos, que é para estarmos todos em pé de igualdade. A detenção existe quando nós temos perigo fundado de que aquela pessoa, se eu a notificar para comparecer, não vai comparecer. O Zé não tem neste momento uma morada fiscal conhecida. Muito bem. Pode ser um caso, não Era sei. público e notório de que ele iria estar aqui presente. Sim. Pois então, ele vinha aqui, fazia o que tinha a fazer, os senhores agentes policiais estavam lá fora. Toda a gente Viam o esperava. programa, Claro. viam um palminha do Comiam a catering. bucha, Claro. prendiam depois à saída. Nós filmávamos tudo e era melhor para todos os envolvidos. Agora. A GNR não respeita o telespectador da TVI. Mas isto pode ter sido, Susana, isto para pode ter evitar a conversa aqui. Não. De certeza. E digo-te mais, Cristina, isto foi a mando do Balsemão. Sabes que na guerra de audiências vale tudo. Depois o Gocha também apareceu e subscreve esta teoria. Não. Sim. Estou aqui a especular. Não sei até que ponto é que esta detenção não tem a ver com a notícia de que ele vinha ao vosso programa esta manhã. Manuel Luís, a sério? Exato, que é um bocadinho para o travar também, não é? Pois, mas e alguém vai... Mas travar do quê? Para não perturbar a investigação. Ele tem o direito de falar, os outros todos que estão a falar dele. Sim, então. Não, porque é contra não se travou a Bel Dias de vir aqui. Desculpem lá. Porquê é que nós não travamos então os ministros todos que têm o direito de aparecer e falar? Porquê que ontem não se travou o Abel Dias de vir aqui?
Não sei, Cristina, pergunta à diretora da TVI. Espera, não dá, esquece. Cristina Ferreira é uma fervorosa defensora da liberdade de expressão de José Castelo Branco, só a dele. Vários casos nas redes sociais e um tipo de comentários que me dá a sensação que a pessoa deve achar que é invisível. Porquê é que estas pessoas acham tão? Porque eu acho que elas devem se sentir muito felizes. Exato. Eu fui ali deixar um comentário que é uma coisa incrível. Ele agora vai apanhar sabonetes na prisão o que gosta. Escrever isto, o que é que eu tentei fazer na Assembleia da República? Estes comentários deviam ser era uma banidos. tentativa de quê? De haver alguma regulação em relação àquilo que se escreve nas redes sociais. Isto é em café? Ora, deixa cá ver. É um snack bar cá ali em que é luz. 10 minutos. 10 minutos, sim senhora. Novo recorde pessoal. A Cristina aguentou 10 longos minutos sem tornar a conversa acerca dela. Mas consegue sempre. Eu acho que isto é um dom. Temos que aplaudir. Ela foi buscar os grunhos que escrevem comentários boçais sobre Castelo Branco para lembrar aquela vez em que ela fez uma petição para acabar com o ódio na internet. E não avançou em termos de petição? Passou a do PAN, porque tudo o que era mais agressivo no que diz respeito ao controle daquilo que é a liberdade. Isso não é liberdade nenhuma. Isto para mim não isso é não é liberdade nenhuma. É uma pena, realmente, realmente. não haver medidas mais agressivas no controle da liberdade. Eu acho que faz agora uns, se não estou em erro, 50 anos que não há medidas de jeito nesse aspecto. Bom, isso para mim não é liberdade, dizem elas, e é uma frase que toda a gente pode dizer acerca seja do que for. Imagina, eu chegava aqui e dizia assim, o quê? Testemunhas a dizer que presenciaram atitudes agressivas do Castelo Branco? Isso para mim não é liberdade. Isso é libertinagem e deviam ser proibidas de falar. Isto é absurdo, não é? Estas pessoas que falam, muitas delas não dão a cara, mas que relatam episódios, eu acho que o juiz também as devia proibir de falar. Mas estão a passar uma mensagem de que ele é agressivo e, portanto, que justifica, provavelmente, a medida que o juiz determinou, que foi a detenção para ser presente. Então, e onde é que eu tenho as provas destas pessoas que dizem que isto é verdade? Então, mas podem Se a Cristina mandasse, ela proibia toda a gente de falar. Ficava só ela e o José Castelo Branco, numa conversa interminável. Às vezes penso como será o inferno e se calhar é isto. Fica aqui dito já que isto não tem nada a ver com a defesa do José Castelo Branco. Neste momento, Muito bem, isto Cristina. é apenas a minha opinião e é da percepção. Aquilo que se fez foi contribuir-se para Muito um bem. circo mediático. Muito bem. Se nos quiserem dizer que Ainda nós com a maior. nossa entrevista também estávamos a contribuir para um circo mediático, aceito que o digam. Então, se aceitas, cá vai. Cristina, penso que com a vossa entrevista também estavam a contribuir para o circo mediático. É que se calhar é um bocadinho estranho estar a dar voz ao alegado agressor, não é? E eu não sou a única a achar. Há uma advogada aí do vosso programa que também acha. Pode ser dada uma medida de coação paralela que o iniba de falar sobre o processo, a comunicação social. E isso acontece porquê? Porque Pode se fosse uma acontecer. pessoa que não fosse o José Castelo Branco, isso não ia acontecer. Não, mas uma pessoa que não é José Castelo Branco também não vai para a comunicação Vai, social. a gente tem aqui muitos sentados. Pronto. Anónimos a contar a sua história. Mas se fizesse só Mas os agressores? Só não veem mais porque a gente não Os chega a agressores, eles. Cristina. não conseguimos Porque a chegar gente a não eles. chega a eles. Porque não chegamos a eles. Só não Isto é vêm tipo, mais. quem fala mais alto ganha, né? Só não vêm mais porque a gente não chega a eles, mas a gente queria muito. Por isso eu deixo aqui um apelo. Se é agressor e nos está a ouvir e gostava de ter tempo de antena, envie um e-mail para relações.publicas@tvi.pt que eles terão todo o gosto em recebê-lo para ouvir a sua história. Depois até pode haver, sei lá, uma sinergia com aquela rubrica em que oferecem dentes novos e o agressor presenteava a vítima com isso para a fazer acreditar que está um homem diferente, boa não é? ideia, Joana. É só uma ideia, mas depois pode trabalhar-se. Parabéns ao Ministério Público e ao juiz de instrução Foi célebre. que detiveram José Castelo Branco para Então ele porquê que depor. não o fizeram na quinta-feira quando a senhora fez a queixa? Porque não tinham reunido as Porque não provas. tinham reunidas as provas, Cristina. Mas quais provas? O Porque só as relatório já provas. existia. Não, Mas podem O ter relatório ouvido mais existia. pessoas. O relatório... Mas que pessoas é que foram ouvidas? Podem, não A vítima- sabemos. O inquérito é isso mesmo, é o E segredo o de corpo, justiça. e o corpo médico que Vocês estão a ouviu... gozar. Vocês estão a Não, gozar. por acaso não estão a gozar. São Vocês pessoas estão a que estão gozar. a par das diligências. Vocês vêm não é? para aqui discordar das minhas opiniões e trazem factos ainda por cima. Que desaforo. Esta doutora Sofia Matos vai ter o mesmo destino que teve a pipoca mais doce. Ai, não foi? fazer programas na SIC Mulher com a Ana Galvão. Provavelmente vai acabar mal, porque a contrariar assim a diretora não vai durar muito na TVI. A Cristina está a levar isto tão a peito que eu não me admirava se viéssemos a descobrir que ela é filha de José Castelo Branco e Lady Betty. Imagina. Não é? Porque ela está a levar isto muito a sério. O que vende bem a deixava mais próxima, não é? Sendo filha de uma lady, de ser a nossa princesa Diana. Então explica-me lá uma coisa. Havia greve. Já sabia que havia greve. Só saberam só ontem. Portanto, já não sabia. Não, então foi na hora que houve problema, greve. Cristina, que eu vou explicar como é que funciona a greve nos tribunais judiciais. Ela nunca é pré-agendada. O que é que quer dizer? Que as Tá bem, mas pessoas sabe só deslocam-se às ao 11 da tribunal. manhã ou às Não 9? sabe, Pode bebê. estar um funcionário de serviço, se forem decretados serviços mínimos.
Eles querem disfarçar, mas a Cristina já percebeu que isto é tudo feito para prejudicar o Castelo Branco. Tudo. É que não só o levam em dia de greve, que é má vontade, como o algemaram, imaginem. O Cláudio ainda há pouco disse que faz-lhe muita confusão ver o José Castelo Branco algemado e a necessidade disso acontecer. É um procedimento habitual? É um procedimento habitual, seja o José Castelo Branco, seja outra pessoa qualquer. Mas para quê? Qual é a necessidade? As algemas é para prevenir o quê? Para a segurança da própria polícia. É a segurança da própria polícia. Mas me vem aqui buscar a mim para um depoimento, vão-me algemar. Que a probabilidade... Então se me vêm buscar aqui e vão-me algemar, perguntou ao Cláudio. Sim, eu se fosse polícia algemava ao Cláudio de certeza, porque nós vimos como é que ele reagiu naquele incidente do ar-condicionado. Imagina se o quisessem levar para a esquadra. Já que temos que pôr todas as hipóteses em cima da mesa, e eu podia ter sido inspetora. Esta senhora, segundo o relatório médico, está bem, centrada, com noção de tempo, tudo isso. Mas eu também posso, se me apetecer, dizer uma coisa... Mentir, pois. Portanto, as testemunhas talvez sejam mentirosas e agora a própria Betty também talvez esteja a mentir. Mas mesmo que não seja tudo invenção, o que é que isso interessa? Pois se ela já está com os pés para a cova. Cláudio, nem que seja salvar-se uma vida, pode ser o caso. Não, aqui não há perigo. Aqui não havia. Tudo bem, está internada, mas nem que seja ajudarmos uma vítima, já devemos ficar contentes. Senhora que o José Castelo Branco não tinha hipótese nenhuma de fazer mal agora à Betty. Pois não. Nenhuma. É verdade. Ela está internada, está no hospital, portanto não tinha hipótese nenhuma. Mas tinha a hipótese de fuga. Tinha a hipótese de fuga. Mas tinha a hipótese de fuga desde quinta-feira. Está bem, ó Cristina, mas ela não vê aquelas séries que as pessoas vão lá para o dedo no tubo, para almofadas na cara. Ela não viu séries. Pois é. Não tem tempo. Há muito tempo que eu não via a Cristina tão enervada. Cristina, do fundo do meu coração, eu quero deixar-te só um recado, aqui entre nós, como se ninguém nos estivesse a ouvir. Não te preocupes, já ninguém se lembra do 1 de maio. O que é que aconteceu? Há uma semana, no Dia do Trabalhador, não sei se de forma irónica ou não, receberam lá no programa o José Castelo Branco, há precisamente uma semana. E Cristina fez esta linda homenagem. Esta casa, onde nós estamos, deve-te muito. E às vezes é preciso não esquecer. E às vezes queremos esquecer. Mas o Zé deu a esta casa, em muitos programas de televisão, muitos números, muita audiência. E um dia que se lembrem dele, lembrem-se, ele só fez aquilo que lhe ia no coração. Isto pode ou não sabemos, ter envelhecido mal. Fica ao critério e depressa. E muito rápido. Mas pronto, Cristina, já está saudade essa dívida de gratidão da TVI ao Castelo Branco. Já podes parar com isso, por favor, para. E olha, e já não temos mais Castelo Branco. Nunca se sabe. Não posso garantir. Pois está a acontecer ao momento. Eu sei que estamos um bocadinho enjoados, mas desculpem, eu só trago o que se está a passar no mundo. Sim. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Desagradável. Com Dácia, criada para usar todos os dias por muitos anos, e FNAC cultiva a diferença. Vamos ao extremamente desagradável com Dácia e FNAC. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje falamos de Sérgio Vieira. Mas quem é? Não sabem quem é, não é? Vocês sabem, só que agora não estão a ver. Não estão a associar a cara ao nome. Entretanto, Inês, mais notícias para ti. Então. O teu posto de trabalho está em risco aqui. Então, mas que mal te fiz eu? Para me tratares assim como um farrapo? Não é o que tu fizeste, é mais o que a inteligência artificial já faz. Tu és a nossa tradutora aqui, não é? Mas a tua função pode tornar-se obsoleta porque com a inteligência artificial basta um telefone e o Live Translate para traduzir tudo em tempo real, qualquer língua, percebes? Ok, então mas diz lá, e esse tradutor tem a minha simpatia? Tem o meu sorriso, tem o meu savoir-faire? Não tem? Certo, não é a mesma coisa, tens razão. É como tirar dúvidas com o expert da FNAC ou com o ChatGPT. Seria confundir a estrada da beira com a beira da estrada. A tecnologia, na verdade, tem muitas respostas, mas não é resposta para tudo. Na hora de fazer uma compra, aconselho-se com um expert FNAC para tomar a melhor decisão. E hoje proponho aqui uma coisa diferente, que é que recuemos um mês, mais precisamente até o dia 4 de Abril, e vamos abrir uma exceção, fazer uma coisa que habitualmente não fazemos, que é ouvir o nosso próprio programa. Ao chegar a Portugal, Betty conseguiu descansar uns dias na CUF, o que para outros seria uma chatice, não é? Estar internado, para ela deve ter sido um alívio, ou será que não? Ela foi internada aqui no hospital da CUF, CUF Tejo. Eu vi, ela estava em pânico, a maior parte das pessoas, ninguém falava inglês. Claro. Portanto, é inconcebível. A Betty só me diz, tira-me desta tortura. Estou numa câmara de tortura. Eu disse, como assim? Ela disse só, ninguém fala inglês. Uma palavra de inglês. Depois a Betty foi para casa e começou a correr tudo muito bem. Então, porque quem tem CUF tem medo. Resolvi recordar também este momento lindo da Ana Galvão para ver como é que fica do ponto de vista do ouvinte. Quão terrível é ouvir os teus trocadilhos. Estás a perceber agora, não é? Mas, plot twist, que é como quem diz em português, surpresa do caraças. Afinal, o pessoal da CUF percebe inglês perfeitamente, querem ver?
O Jornal Expresso diz que vários profissionais de saúde ouviram o relato de Betty Grafstein a garantir que foi empurrada pelo marido. A mulher de José Castelo Branco relatou mesmo um comportamento abusivo, físico e psicológico recorrente. Desde então, os acontecimentos têm-se desenrolado muito rapidamente e José Castelo Branco acabou por ser detido ontem. Mas não se preocupem que está tudo bem. Com a Betty? Com a Betty não sei, mas com o José Castelo Branco sim, que eu vi ontem na SIC Notícias. Há pouco aconteceu um momento insólito, depois de estarmos a falar com o advogado José Castelo Branco. Estávamos junto a uma destas janelas quando José Castelo Branco de alguma forma nos chama ou fala connosco e nós aproximamos-nos dele e ele diz que está lindamente aqui nas instalações da Guarda Nacional Republicana em Alcabidez. Vamos ouvir. Está bem? Está bem? Lindamente. Está lindamente. Excelente pergunta da jornalista. Sim, está bem. Aquela janela assim com os microfones. Está bem. E também excelente resposta de José Castelo Branco. Deve ser a primeira vez que alguém usa lindamente nos calabouços da GNR. Castelo Branco deverá ser ouvido hoje por um juiz e eu estou muito curiosa para saber como é que vai correr. Não me interessa tanto o conteúdo, é mais a forma. Eu quero saber se ele vai falar com o magistrado como falou com os jornalistas à porta do hospital. Ou seja, se vai chamar meritíssimo ou darling. José Castelo Branco, diga-me só, já foi ouvido pela GNR? A Betty esteve... Mas a Betty esteve neste momento a ser ouvida pela GNR. Ai, vocês sabem mais do que eu. Beijinhos. Mas é verdade ou não que bateu na sua mulher? Ai, que disparate. Não diga disparate. Mas é isso que terá dito aos funcionários. Vai, Em darling. princípio, trata-o por darling meritíssimo. Eu prevejo muito trabalhinho para este juiz. Não vai ser nada fácil, coragem. Mas vamos aqui a uma rápida cronologia dos acontecimentos, porque aconteceu muita coisa. Primeiro, Betty Grafstein queixa-se aos médicos da CUF, em inglês, e eles entendem. Segundo, estes apresentam queixa ao Ministério Público. Terceiro, José Castelo Branco liga para o programa Casa Feliz, que pensa ter ali um grande exclusivo, desconhecendo que ele ainda ia ligar para o Hernani Carvalho, para a Tânia Laranjo e mais houvesse. Exclusivo agora aqui. Ao telefone temos José Castelo Branco. Bom dia, José. Bom dia, Diana. José, bom dia. Como é que reage a esta notícia, a tudo isto que tem saído na imprensa? Oh, minha querida, eu estou completamente perplexo. Um dia somos bestiais e no outro dia querem fazer de nós bestas? Não. De mim ninguém vai fazer besta. Alguém tem ideia de quando é que foi esse dia em que achámos José Castelo Branco bestial? É que eu não tenho nenhuma recordação. Portanto, deve ter sido antes de 1986. A única coisa que eu sei é que está alguém por trás e que é um inimigo de décadas. Mas não. E que nem dão importância. Um inimigo de décadas. Um inimigo de décadas. Em princípio, um clínico da CUF que apanhou a Betty ali a jeito e pensou: espera lá, Castelo Branco, que eu já te lixo, é agora, a vingança, vais ver como elas te mordem. Olha, temos aqui uma chamada em espera, é a Tânia Laranjo. Presumo que sabe porque é que lhe estou a ligar. É por causa das acusações de violência doméstica da Betty. Querida, isso não tem cabimento nenhum, isso é completamente descabido. Ouça, é tudo tão ridículo que eu nem tenho palavras para descrever. Pronto, mas não é motivo para rir. O que nós temos é assim, temos um hospital que de facto, face às lesões que a Betty apresenta, é uma queixa hospitalar. Mas espera lá, mas o hospital, mas que história é essa? Deve saber muito mais do que eu, com certeza. Não, aliás, deve ter lido o Expresso ontem. Essa parte não me espanta muito, que Castelo Branco não seja leitor do Expresso. Não assina. Mas a notícia saiu rapidamente em todo o lado, até na Caras, portanto ele sabia de certeza. As pessoas querem fazer os cambalaches que façam, só a verdade vem sempre ao de cima, é como o azeite. E hoje já falou com a Betty e já lhe perguntou se ela de facto denunciou. Venham buscar. Não, de todos. A Betty jamais faria algo tão estúpido, algo tão idiota, tão por amor de Deus. Calma, já se está a enervar, não é? Castelo Branco diz que Betty não é estúpida nem idiota em tom de quem chama alguém estúpido e idiota, não é? Eu diria que das duas uma. Ou ele consegue acalmar-se rapidamente, ou é melhor fingir que tem uma coisa ao lume e desligar. Que diz que ela denunciou, que era vítima de maus tratos e que as lesões que ela apresenta são compatíveis com essa versão. Não, desculpe, eu tenho que atender uma chamada que agora estou-me a ligar dos Estados Unidos. Eu peço desculpa. Agora estão-me a ligar dos Estados Unidos, é o novo tenho de abandonar que tenho uma consulta às 5. Versão chique. Eu vou passar a usar. Isto de repente parece uma novela para a qual conseguiram contratar o nosso elenco favorito. Ele é Tânia Laranjo, ele é Sandra Felgueiras. O empresário que explora o palacete da Socialite em Sintra há já 3 anos garante que ficou a saber pelo filho de Betty que José Castelo Branco a agride violentamente desde pelo menos 2003. A joalheira terá dito ao filho que se apresentasse queixa à polícia, o deserdaria.
Vai daí, o filho ficou caladinho, porque pensou, perder a herança é que não. Se agride a minha mãe, vamos deixar que continue a agredir, que é da maneira que também bate a bota mais depressa e a herança chega mais rápido. Mas espera aí, quem é este empresário de quem a Sandra Felgueiras está a falar? É Pedro Pico, é um senhor que se notabilizou por ter participado num reality show aqui há uns anos e por ter levado aí há uns 15 dias uma estalada de José Castelo Branco à porta da tal casa de Betty Graf Stein. É preciso recuar ao tempo de Dom Afonso Henriques e do famoso estalo à senhora sua mãe para haver registro de chapadona entre gente que mora em palacetes. Bem, na verdade, a estalada de Dom Afonso Henriques, ao que tudo indica, é um mito, enquanto que a de José Castelo Branco, a Pedro Pico, é real e pode ser vista num vídeo que anda a circular muito por aí. Fácil. Há uns dias ficou conhecido como alguém que trouxe a público uma novidade que deixou muita gente petrificada, o de ter conhecimento de agressões de José Castelo Branco a Betty Graf Stein. Porquê é que só agora falou nelas? Só falei nelas agora porque eu tive 2 anos e meio em silêncio com as revistas a difamarem o meu nome, a dizer que eu não tenho contrato. Acabei de lhe enviar o contrato para si. E há cerca de 15 dias o Zé apareceu aqui e deu-me um estaladão. Portanto, eu cheguei a um limite. Eu acho que as pessoas têm um limite. As pessoas têm um limite, o limite de Pedro Pico é quando lhe dão um estaladão, enquanto era só bater na idosa ele ainda aguentou, mas quando sobrou para ele, não, teve de denunciar. E por falar em gente que demorou algum tempo, que é como quem diz décadas, a dizer alguma coisa, Abel Dias, amigo de Lady Betty. Abel Dias denuncia agora o pesadelo que a amiga está a viver nas mãos do marido. Ele nunca foi simpático com ela, talvez depois do casamento também seria melhor, por isso casaram ao fim de algum tempo, de andarem juntos. Calma, mas isso também não é crime. Se não ser simpático com o cônjuge fosse ilegal, eu já estava a cumprir pena de prisão perpétua. José Castelo Branco tem sido acusado de coisas muito feias e graves, mas talvez a pior delas seja a que vamos ouvir agora. José Castelo Branco não era um cavalheiro. Mas o que é certo é que o Zé não é. Eu disse-lhe a ele se a Betty se ela seria um gentleman. Ele disse, mas isso é uma coisa que ele nunca foi. E aquilo que eu tenho, eu estou aqui, porque a Betty, pegando na minha mão, disse-me, help me, Abel, I need your help. Eu preciso da tua ajuda. I need your help, Abel. Vai daí o que é que fez o Abel? O que toda a gente faria, que foi à esquadra de polícia mais próxima, obviamente, fazer queixa. Quase. Então. Ia para lá, mas depois desviou-se e dirigiu-se à CMTV, mais precisamente ao programa Manhãs CM, e em boa hora o fez, porque Rui Oliveira fez a pergunta que realmente importa. O Zé Castelo Branco sempre disse que era bicha. Portanto, chamava toda a gente bicha. Então nunca teve relacionamento sexual, ou seja, com a Betty? Ao meu caro, quero dizer, isso aí é um bocadinho eu sei que não esteve no quarto, não serviu de colchão, mas deve ter conhecimento porque, no fundo, andavam no mesmo meio e, na realidade, é normal que algumas conversas de jantar... Somos amigos há 4 anos. Achas que a Betty me ia dizer ele foi tal para cima de mim? E bem, podia ter essa não podia. Aquela senhora não podia. Andavam no mesmo meio e toda a gente sabe que quando as pessoas são do mesmo meio conversam ao jantar sobre as suas relações íntimas. Por exemplo, quando se juntam várias pessoas da mesma profissão, tipo reunião da Ordem dos Engenheiros. Primeiras questões, têm ido para a cama com as vossas esposas? Com que regularidade? Não satisfeito com a entrevista de manhã ao marido de Manuel Luís Goxa, Abel Dias resolveu dar uma outra à tarde ao marido de Rui Oliveira. José Castelo Branco, enquanto figura excêntrica, enquanto personagem, ou se ama ou se detesta. A mim é-me indiferente. Goxa categórico. Pronto. Ou se ama ou se detesta. Não, espera, afinal há uma terceira hipótese. Ou se ama, ou se detesta, ou se é completamente indiferente. Abel Dias voltou a ser contundente nas suas acusações. Mas ele voltou a falar deste registro violento do José Castelo Branco? Não, nem por isso. Falou mais do registro civil. Começa que ele não é Castelo Branco, ele é Vieira. Ele é Sérgio Vieira, exatamente. Sérgio Vieira. Não tem Castelo Branco? Não, é chique. Portanto, e depois ele obriga as pessoas, a tia Nini, que era a mãe dele, chamava-se Castelo Branco também. Mas então, porquê é que vocês, se ele sempre mentiu, porquê é que vocês não o foram desmascarando? É isso! Tínhamos de ficar 24 horas com ele, a fazer o programa Goxa. As mentiras do Castelo Mas é isso. As mentiras do Aldrabão, ia ele dizer. As mentiras do Castelo Branco. Mas por acaso era um título melhor. Hoje, depois do Jornal das 8, não perca. As mentiras do Aldrabão. Só não se percebe porque é que durante anos, para desmascarar Castelo Branco, eram precisos programas de 24 horas e agora bastaram umas entrevistas de 20 minutos e está feito, não é? Mas também tenho que dizer aqui em defesa do Abel, que ele antigamente não conseguiu denunciar os maus tratos porque não tinha acesso a uma plataforma onde pudesse fazê-lo. Eu estava na Nova Gente e estava na casa depois. E portanto era sempre... Sim, tu eras o jornalista do social dessas revistas. Tu eras o único. Eu tive que fazer 17 anos na Nova Gente a inventar histórias.
A inventar histórias. Afinal, muito mais era o que os unia do que aquilo que os separava. A Abel Dias também inventava histórias, só que em vez de serem sobre ele, eram sobre os outros. Mas pronto, o que importa é que agora veio falar e defender Betty e mais vale tarde do que nunca. Tu alguma vez notaste algum tipo de abuso por parte do José Castelo Branco? Deves imaginar que me conheces, se ele tivesse feito algum abuso, de dar uma tabefa, uma coisa... Terias denunciado? Eu teria denunciado, não, teria-lhe dado uma porrada. Uma porrada! A melhor solução para combater Sim. a violência doméstica, como toda a gente sabe, uma porrada. Mas, portanto, isto torna esta demora da Abel Dias menos grave, não é? Ele, afinal, não tinha a certeza que Betty sofresse maus tratos. Pronto, tirando aquela vez em que apareceu de pirata. Entretanto, até numa festa que tiveram no Algarve, é que ela aparece com uma pala no olho. Que eu achei que era uma coisa a Zé Carlos, não é? Porque nessa altura ela estava vestida pelo Zé Carlos. Só que não era nada, era a Zé Carlos, só que era uma pala no olho. Ficou com o olho negro. Estava com uma pala no olho, mas toda a gente achou que era moda. Zé Carlos. E quando apareceu com o braço ao peito, pensar, olha que bem, vestida de Augustos. Quando é que ela te pede ajuda? Quando é que ela diz, e segundo palavras tuas, salva-me? Foi nessa primeira ida? Sim, logo nessa coisa, ela pega nas mãos e diz... Porque todo o meu texto com ela era, Betty, não pode ser. Tens de fazer alguma coisa. Mas tens de ser tu a dizer. You have to do that. Tem que dizer. Don't be afraid. Porque o grande problema é ter medo. Be afraid. You have to do that, Betty. Don't be afraid. Eu já percebi tudo. Isto foi um mal-entendido desde o início. Quem não sabia falar inglês não era o pessoal da CUF. Era o pessoal que ia visitá-la à CUF. Betty tem que fazer alguma coisa. Não é possível continuar a viver assim. E ela dizia-me sempre, yes, I know it. Sim, eu sei. Das duas uma, ou Betty foi lacónica, ou Abel Dias só percebeu a parte do yes, I know it e não sabe traduzir o resto. Agora digo-vos, houve gente muito, muito, muito chateada com esta detenção de José Castelo Branco. Eu sei quem. Com certeza os guardas lá que estão a adorá-lo agora, imaginem. Não, talvez também, mas não. Gente da televisão. Da televisão? Indignada com isto. Com a detenção do Castelo Branco? Amanhã conto-vos. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. O Extremamente Desagradável com FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e também com Dacia Build True.